E continua a nossa programação normal por aqui no YouTube. A gente muda de assunto e vamos falar sobre Daniel Vorcaro. Isso porque o ex-banqueiro pode ser transferido para um presídio comum nos próximos dias. Essa mudança foi sugerida pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, após a corporação rejeitar pela segunda vez a proposta de delação premiada apresentada pelo empresário. Vorcaro está preso preventivamente desde março no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes no sistema bancário. Desde então, ele permanece na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde teve autorização para receber advogados e negociar os termos de uma possível colaboração com as autoridades. Segundo os investigadores, a nova proposta de delação apresentada pelo ex-banqueiro continua sem trazer elementos novos, considerados suficientes para o avanço das investigações. Com isso, a Polícia Federal entende que não há mais justificativa para que Vorcaro permaneça custodiado lá nas dependências da corporação. Decisão final sobre essa transferência cabe ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso. Enquanto isso, a PGR segue analisando o material apresentado pela defesa e as negociações em torno desse eventual acordo de delação ainda não estão encerradas. Então, vamos explicar direitinho para vocês que estão nos acompanhando e pegarão o bonde andando. Esse acordo de delação premiada do Daniel Vorcaro, ele é negociado tanto com a Procuradoria-Geral da República quanto com a Polícia Federal. A Polícia Federal já havia rejeitado o primeiro acordo de delação premiado, deu mais uma chance para Daniel Vorcaro. Vorcaro apresentou agora uma segunda proposta de colaboração premiada, que foi rejeitada pela segunda vez nesta semana pela Polícia Federal. Ainda há uma chance de negociação e de aprovação com a PGR. A PGR continua analisando essa possibilidade e a defesa de Vorcaro está apostando todas as fichas na colaboração junto à Procuradoria-Geral da República. E aí vai depender do Ministério Público aprovar ou não entender se os fatos que foram apresentados por Daniel Vorcaro de fato são relevantes, são novos e trazem aspectos que não foram trazidos pela Operação Compliance Zero nas suas 8 ou 9 fases, eu já não me lembro se são 8 ou 9 fases, que foram deflagradas pela Polícia Federal, e também se trazem informações mais relevantes que já tem nos 8 aparelhos de celulares do próprio Daniel Vorcaro. Então, agora cabe ao Ministério Público entender se o Daniel Vorcaro pode ou não ter benefícios trazidos por meio da colaboração premiada. Enquanto isso, a estada dele na Superintendência da Polícia Federal está sendo analisada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que vai decidir se ele volta para Papuda ou se ele permanece na Superintendência da Polícia Federal. E aí, pessoal, não é uma maldade do ministro André Mendonça e nem da corporação. A Superintendência da PF não foi feita, aquela estrutura não é feita para receber presos que vão ficar custodiados por muito tempo. É um local para que presos permaneçam por pouquíssimo tempo. O Vorcaro já está preso desde março, então já tem bastante tempo, não dá mais para ele ficar naquele espaço. Ele que ficou naquela cela especial, voltou para uma cela simples, está agora numa cela um pouco mais confortável para ele, mas ainda assim é uma cela pequena. Outra coisa que muda, e muda hoje, dia 12, é que diminui o tempo das visitas dos advogados. Houve uma negociação dos advogados com a polícia para que o Daniel Vorcaro pudesse ter mais tempo de conversa com seus advogados. Ele tinha ali, Felipe, cerca de 5, 6 horas por dia de conversa com os seus advogados lá na Superintendência da Polícia Federal. Agora ele vai ter meia hora por dia. Essas 5, 6 horas eram necessárias para que ele pudesse entregar esse relatório para a colaboração premiada seguir. Enfim, para essa operação seguir logo, para essa investigação ter andamento. Agora já não se justifica mais, já que essa delação foi entregue. Então, a partir de hoje, Dia dos Namorados, o Vorcaro, infelizmente, vai ter apenas meia hora com os seus advogados. Reduz também esse prazo. Ele está na mão do Ministério Público, vai depender da PGR aceitar ou não essa delação. E, por último, Felipe, antes de passar a bola para você, informação, de acordo com o Igor Gadelha, foi passada por e-mail, tá? A Polícia Federal informou a defesa de Daniel Vorcaro que não aceita a delação
por e-mail. Se fosse para mim, eu teria visto só na semana que vem, viu? Porque eu quase não acesso e-mail. Manira, não dá para o Daniel Vocaro, né, tratar as autoridades públicas como idiota. Ele sabe o que tem no celular dele. 8 celulares, somente um celular tem um pouco mais de 60% das informações já sistematizadas pela Polícia Federal. Então ele sabe o que tem no celular dele. Então não dá para ele tratar as autoridades, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministro Superior Tribunal Federal, André Mendonça, no caso, relator, como idiota e achar que vai conseguir fazer uma delação premiada e vai conseguir seguir livre, né, ou ter a pena reduzida significativamente, né, é com uma delação premiada meia boca. Né? Então ele vai botar a boca no trombone e vai realmente esclarecer todos os fatos que estão nos celulares dele, apresentar provas, né, e ajudar a Polícia Federal a revelar o que de fato acontece no porão da República, ou ele não vai conseguir aprovar a delação premiada e vai voltar para a cela comum, tendo o mesmo tratamento que qualquer bandido está tendo no Brasil hoje em dia. Então, Neila, quando eu vejo a seleção da Polícia Federal e rejeitar pela segunda vez, né, esse pedido de delação premiada do Daniel Vocaro, eu vejo nesse sentido. A Polícia Federal está muito avançada em relação às investigações e o Daniel Vocaro também não é nenhum idiota. Ele sabe o que tem no celular dele. Ele sabe qual que é a teia, né, de influência que ele tem na política, de influência que ele tem em vários ministérios no Brasil, na influência que ele tem em vários estados no Brasil, em vários pontos da justiça. Ele sabe a rede de influência que ele tem. Então ele revela tudo, exatamente tudo, da forma como acontece, ou não dá para as autoridades policiais do Brasil, o Ministério Público Federal, aceitar essa delação premiada meia boca, né? E parece que isso que ele está fazendo. Parece que ele está fazendo aquela estratégia da meia boca, né? De discutir a questão paulatinamente. Na primeira, eu vou apresentar uma delação premiada restrita. Foi recusado. Eu vou revelar um pouquinho mais. Foi recusado de novo para a Polícia Federal. Né? Agora, o terceiro ponto, ele viu que a estratégia não funciona, ele tem que sentar à mesa com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, e apresentar tudo o que ele sabe. Só assim que ele vai conseguir fazer a delação premiada. E eu espero, Neila, que o Ministério Público Federal haja da mesma forma que a Polícia Federal está agindo. Né? Porque parece que o Ministério Público Federal ainda está discutindo e negociando com o advogado Daniel Vocaro. Não. Se o Ministério Público Federal abaixar a cabeça para a delação premiada meia boca, que o Daniel Vocaro está apresentando por meio dos advogados, vai ficar muito feio para uma instituição que deveria proteger a sociedade. Eu espero que a Polícia Federal faça uma investigação ampla, eficiente e rápida sobre o assunto, como eu coloquei no começo, Neira, porque a gente precisa saber exatamente o que acontece no porão da República antes do período eleitoral. Doa a quem doer. Muito bem, seguimos acompanhando. Vamos ver qual vai ser a manifestação da Procuradoria-Geral da República.